Começando então mais uma conversa no nosso CassiCast e hoje com o tema segurança do trabalho. E eu acredito que se você parou para ouvir esse tema, né, desse episódio, provavelmente você tem alguma relação com a segurança ou tem alguma curiosidade a respeito. Então tá, mas você sabe o que é a segurança do trabalho? Realmente você conhece a segurança do trabalho? Talvez sim, né? Seja um técnico de segurança, um engenheiro de segurança ou até mesmo um trabalhador que se faz do uso dos procedimentos de segurança do trabalho. Então, provavelmente esse assunto pode ser para você bem importante e que pode te trazer algumas modificações, algumas reflexões sobre o assunto. Então vamos lá. Primeiramente vamos conceituar o que é a segurança do trabalho. E eu vou usar aqui um conceito bem difundido na área que diz assim, que a segurança do trabalho é um conjunto de ações ou medidas que visam minimizar a ocorrência de acidentes durante as jornadas de trabalho, como também prevenir as doenças ocupacionais. Bonito, né? Então, mas e tem uma palavrinha que chama bastante atenção em relação a isso, que é a palavra minimizar. Então, parece uma palavra assim que poderia ser substituída por eliminar, talvez. Então, eu já começo tirando esse pensamento, né, de eliminar os acidentes. A segurança do trabalho, ela trata muito do comportamento humano. E quando se fala de comportamento humano, é muito complicado você tentar convencer as pessoas que certas coisas devem ser feitas daquela forma, porque cada pessoa absorve essa ideia da sua maneira, né? Então nós somos seres individuais, nós somos pessoas que pensam diferente a respeito de várias situações. Então o comportamento humano ele é muito dinâmico, cada um pensa de um jeito sobre o mesmo assunto. Então com isso, o que eu vou dizer? Que eliminar não dá, porque as pessoas nem sempre vão tratar assuntos segurança da mesma forma. Então nós vamos tentar convencê-las o máximo possível para tentar minimizar esses acidentes e essas ocorrências de doença. Então entenda isso. Isso é muito importante, porque eu já tenho algum tempo na área da segurança do trabalho. Eu já percebi que muitas pessoas não se importam com segurança. E não são poucas pessoas, são muitas pessoas das mais diversas posições hierárquicas das empresas, e com isso dificulta bastante a gente trocar essa palavra para eliminar. O importante disso é entender que, apesar de ser muito bem redigido esse conceito, ele não está sendo muito bem visto dentro do Brasil, ou bem entendido dentro do nosso país, como também no mundo. Não vou dizer que no mundo também está muito melhor que isso, mas as estatísticas não são boas. Então, segundo o Anuário da Previdência Social 2019, foram 586 mil acidentes de trabalho com CAT registrada, ou seja, que foram emitidas CATs, as comunicações de acidente de trabalho. Mas o bom que houve uma certa redução de alguns anos para cá, que inclusive em anos anteriores estavam próximos aí de 700 mil acidentes anuais. Então dá para perceber que houve uma certa melhora, né? E que nos últimos anos teve uma certa redução dos índices de acidentes. Muito bem. Em 2020, por exemplo, houve uma redução significativa de acidentes. Aproximadamente 466 mil acidentes foram registrados.
Porém, foi uma situação mais atípica. Todo mundo sabe que, em virtude do Covid, muitas empresas acabaram parando ou reduzindo seus processos produtivos e, por consequência, vai ter uma redução de pessoas trabalhando e uma redução de pessoas se acidentando. Muito bem. E dá para se entender isso porque logo em 2021 os índices voltaram a subir. Foram aproximadamente 536 mil acidentes que ocorreram durante esse período. E cabe aqui ressaltar que não são só acidentes. Esses números estão inclusos desde os acidentes de trabalho, os acidentes de trajeto e os acidentes atípicos, incluindo aí, entre outras coisas, as doenças ocupacionais. Obviamente que esses índices, se comparados com anos atrás, são significativos, é uma redução significativa, próximo de 700 mil em anos anteriores, então isso é bem importante. E eu acredito, pelo menos essa é a minha opinião, que essas reduções aconteceram em virtude de muitas variáveis, como por exemplo, uma melhor conscientização por parte dos trabalhadores. Sim, teve uma melhora, e também a modernização das normas regulamentadoras, que vem acontecendo já há algum tempo, né? E onde acabou acontecendo de uma maneira mais presente nos últimos 1 ou 2 anos. Mas ainda é alarmante, esses números são alarmantes, não tem como a gente dizer que isso está bom. Para você ter uma ideia, de acordo com o Observatório de Segurança e Saúde da Secretaria Especial do Trabalho, a cada 49 segundos ocorre um acidente de trabalho no Brasil. Isso é um levantamento feito em 2022, ano passado. Então, dados preliminares da plataforma do Ministério do Trabalho e Previdência apontam que com os 571.800 acidentes foram registrados em 2021 e traz uma média de 1.566 registros diários. E ainda, desse total, 189.259 casos precisaram de atendimento em um período superior a 15 dias. E o que isso quer dizer? Quer dizer que são acidentes relativamente graves, que houve um afastamento superior a 15 dias. Lembrando que os 15 primeiros dias você acaba ainda ligado à empresa, e a partir do 16º dia você acaba indo para o benefício da Previdência Social. Então dá para se entender que a coisa não está boa. Mas nem tudo está perdido. Uma das coisas que pode corroborar para um melhor acompanhamento e gestão, claro, né, na implementação de medidas de redução de acidentes, pode ser a utilização, por exemplo, de indicadores de desempenho. Então existem ferramentas que são auxiliadoras para você poder melhorar a tua gestão e tentar diminuir esses números, que, como eu já falei, são alarmantes. Então, por exemplo, como eu falei dos indicadores de desempenho, eles podem fornecer esses parâmetros, daí você consegue entender quais são as falhas, dando possibilidade de fazer uma correção. Claro, melhor seria você trabalhar de forma proativa, antecipando-se qualquer situação, mas é um padrão aqui, como eu já falei, até em outros episódios, que no Brasil não existe uma cultura preventiva, né? Então nós sempre trabalhamos de forma reativa depois que a coisa aconteceu. Mas diante dessa situação, dentro desse cenário que nós temos hoje aqui no nosso país, não tem muito o que se fazer. O negócio é você trabalhar da forma que é possível. Muito bem. Então, voltando a falar sobre os indicadores de desempenho. Então, o que eu poderia usar em termos de indicadores? Então, o total, por exemplo, de acidentes relatados
não, quantidade de acidentes que foram notificados em um determinado, um período específico. Talvez contabilizar dias sem acidentes, ou seja, períodos em que a empresa permaneceu sem a ocorrência de qualquer tipo de acidente. Períodos que os acidentes acontecem, as horas que eles mais acontecem, os dias que eles mais acontecem, os períodos mensais onde eles mais acontecem. Muito bem. Taxas de gravidade. Então, as taxas de frequência. A taxa de gravidade, basicamente, é um indicador que ele mensura o tempo perdido com o afastamento de um determinado colaborador devido a um acidente. E a taxa de frequência é um indicador que mostra a frequência com que determinados acidentes ocorrem na empresa. Então, isso pode trazer também uma bela de uma informação. O total dos quase acidentes, desde que seja feito um acompanhamento, que é o quase acidente, também chamado de incidentes dentro de algumas empresas, que são aqueles eventos que acontecem, mas que não se resultam em um acidente efetivamente. Quase caiu da escada, mas não caiu. O piso estava molhado por um lubrificante, um óleo, um vazamento, a pessoa quase escorregou. Então, são situações como essa aqui que podem ser consideradas. Doenças ocupacionais, pessoas que estão sendo afastadas por problemas de saúde, não necessariamente um acidente típico, que é aquele que eu explicarei um pouquinho mais à frente, mas aquele do tradicional acidente, mas é aquele que a pessoa, em função do ambiente de trabalho, por algum tipo de risco específico no ambiente, a deixou doente. Então, essas doenças, por exemplo, como malária, problemas respiratórios em função do risco químico, depressão, por questões do próprio ambiente ou da política organizacional da empresa dentro do processo, pressão de trabalho, a própria burnout, a síndrome de burnout ou a síndrome do estresse do trabalho. Então, existe uma série de doenças ocupacionais que podem afastar alguém. Então, pode ser também uma forma de você trabalhar em cima de desses números e trabalhar em cima dos motivos que essas ocorrências levaram a um afastamento do trabalhador. Mas vamos tentar entender um pouquinho melhor, para poder trabalhar com segurança do trabalho. Vamos entender um pouquinho o que é o acidente. Existem as literaturas que falam sobre isso. Uma delas é a Lei da Previdência Social. A Lei 8.213, ela conceitua acidente de maneira muito boa, que ela diz assim, que acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa e pelo exercício do trabalho dos segurados, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então esse conceito nós chamamos de conceito para acidentes típicos. Então, são situações que podem levar a um acidente típico durante o seu horário de trabalho, enfim. Nós temos também um outro formato, vamos chamar assim, uma forma de se acidentar, que é o acidente de trajeto, que é aquele que ocorre quando você está indo para o seu trabalho ou está retornando para a sua casa. Então, ele é previsto também dentro da Lei da Previdência Social como um acidente de trabalho. Porém, um acidente de trabalho durante o seu trajeto. Existem algumas situações que caracterizam ou descaracterizam o acidente de trajeto, em função de trajeto e tempo de deslocamento, enfim, mas eu não vou entrar nesse detalhe, não vai prolongar demais essa nossa conversa. E não menos importante, os acidentes atípicos, que incluem-se as doenças profissionais e as doenças do trabalho. Então, para efeito de segurança do trabalho, para efeito de previdência social, equipara-se a acidente de trabalho.
entre outras situações, né? Claro, porque eu falo de doenças, mas também existem outras situações que se equiparam ao acidente de trabalho dentro da Lei 8.213, inclusive no artigo 21 desta lei, ela fala de outras situações, como por exemplo, ato de agressão, ofensa física, ato de imprudência, são algumas faltas ali que podem fazer com que a pessoa acabe tendo algum prejuízo na sua saúde, e sim, isso é caracterizado a partir do momento que esteja no teu horário de trabalho, então também é uma coisa bem importante. Mas falando, por exemplo, das doenças do trabalho, as doenças profissionais. Então, o que é uma doença profissional? Dentro das doenças ocupacionais, né? Então, existe uma caracterização dos tipos de doença, e eu gostaria também de comentar a respeito disso. Então, vamos lá. O que é uma doença profissional? Então, de acordo ainda com a legislação, ela diz assim que é entendida a doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante e respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. Então, um exemplo bem fácil de se entender é a catarata ocupacional. Então, imagine lá um soldador que está exposto à radiação não ionizante em função da atividade de solda. Então, para quem não sabe o que é radiação não ionizante, basicamente é aqueles raios que são emitidos em função do processo de solda, e aquilo, de acordo ou com a forma que está sendo usado as proteções, as devidas proteções, podem sim desencadear uma catarata ocupacional. Perceba então que nesse caso essa atividade ou esse risco é peculiar à atividade, não tem o que fazer. Então, uma doença profissional causada por radiação não ionizante, no caso do soldador. Já na doença do trabalho, já é diferente. Ela é entendida e adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, e com ele se relacione diretamente, constante também na relação mencionada, né, no inciso de acordo com a lei. Muito bem, já nesse caso eu vou utilizar o mesmo exemplo. Vamos usar o soldador novamente. O soldador está no seu ambiente de trabalho, fazendo a sua atividade, que seria solda. Porém, junto com ele existem outras atividades que geram, por exemplo, ruído. Então ele tem ruído no ambiente, porém esse ruído não faz parte da atividade dele, não é peculiar à atividade dele o ruído. Mas ele está exposto a esse ruído, e com isso ele pode também, exposto a um determinado período e um determinado, assim, a médio e longo prazo, ter uma redução da sua capacidade auditiva. Se isso acontecer, comprovado através de exames, enfim, que tem uma relação com o ambiente que ele está inserido para realizar as suas atividades, ele tem uma doença do trabalho. Então entenda, doença profissional é peculiar a determinada atividade, e a doença do trabalho, ela é desencadeada em função das condições especiais em que o trabalho é realizado. Então isso é bem importante a gente, né, entender quando se fala em segurança do trabalho. Muito bem. Mas o que eu gostaria que você entendesse, que quando se fala de acidentes, não se pode falar só em termos de gravidade. Independente dessa sua gravidade, um acidente leve, um acidente mais grave, isso que eu quero dizer, deve ser considerado e tratado. Inclusive os quase acidentes que eu já comentei anteriormente, né, os incidentes, eles devem ser tratados e nunca desconsiderados, e é o que acontece muito, porque por experiência, os acidentes que não são tratados, acidentes leves que não são tratados, eles podem sim se tornar um acidente mais grave. Porque a partir do momento que você sabe que acidentes
leves, não tão graves, são aceitáveis, são negligenciados pela própria empresa, o trabalhador acaba ligando como se fosse um automático e acaba desconsiderando situações mais críticas que podem estar no ambiente de trabalho dele e sim se envolver num acidente de maior criticidade, de maior gravidade. Uma coisa importante que pode ser até utilizado ali como argumento para investimento em relação à redução de acidentes são as tratativas sobre acidente de trabalho que podem refletir sobre um cálculo. Um cálculo chamado de fator acidentário de prevenção, que é o chamado FAP. E esse cálculo pode, de alguma forma, alterar os recolhimentos mensais que a empresa tem que fazer para o INSS. Ela pode tanto aumentar como pode, inclusive, reduzir, a depender da redução de acidente que essa empresa tenha. Também é um assunto a ser explorado, essa questão do RAT e do FAP, mas cabe aqui para uma reflexão. Então existem várias formas de trabalhar em cima de prevenção de acidentes. Uma situação que não pode ser desconsiderada aqui na nossa conversa é falar sobre os prejuízos ou as consequências do acidente. Sim, todo mundo sabe, acidente gera um prejuízo de saúde para o trabalhador, tudo bem. Mas saiba que é muito maior que isso. Eles geram custos que vão além desses relacionados à pessoa que se acidentou. As lesões propriamente ditas são importantes, não estou falando que não são importantes, mas vão além. E vão além também dos custos financeiros que são gerados em função de um acidente. Podem trazer sérios problemas emocionais, não somente para o acidentado, para o trabalhador, mas para a sua família. Posso falar das questões financeiras para a família? Também. Existem muitas famílias que quem traz um recurso financeiro para dentro de casa é o único trabalhador, o homem ou a mulher da casa. Mas voltando nas questões emocionais, os próprios companheiros de trabalho que testemunharam, por exemplo, um acidente, esse acidente desse colega que está afastado, podem gerar traumas emocionais muito importantes. Eu já tive relatos de trabalhadores que deixaram de fazer alguma atividade porque viram um colega se acidentar e não falaram assim: eu não quero mais isso para mim. Pode também impactar nas receitas da empresa. Claro, voltando a falar dos custos financeiros, a empresa acaba começando a ter atrasos nas suas entregas em função de uma redução de quadro de funcionários por conta de afastamento de trabalhadores. Então, além do que, se eu não entrego meus produtos, eu tenho muita reclamação de consumidor, acaba tendo um impacto também na imagem da empresa. Então é muito importante a gente pensar nisso, sem falar da questão do aumento de custos para os cofres públicos, os cofres, por exemplo, da Previdência Social, que vão entrar entre auxílios acidentários, afastamentos, benefícios, aposentadorias especiais, pensão por morte, entre outras situações. Gente, eu posso falar para você que, em suma, acidentes vão além de uma lesão. Geram grandes transtornos, dos mais diversos. A segurança do trabalho tem uma proposta muito boa. E essa proposta é trabalhada em cima de antecipação, reconhecimento, avaliação e medidas de controle para a redução desses índices, que, inclusive, são desanimadores. Mas o importante é dizer que, dentro dessas situações,
é necessário algumas mudanças no comportamento das pessoas. Importantíssimo também dizer aqui que dentro das medidas para a mitigação desses eventos, que até eu comentei com relação à antecipação, ao reconhecimento, à própria avaliação, é que essas medidas vêm como forma de mitigação desses eventos, acidentes, doenças, enfim, que envolvem trabalhadores, e que não podemos achar que a solução para a segurança do trabalho, para a redução de acidentes, é o EPI. O EPI não deve ser, o que é o EPI? Equipamento de proteção individual, para quem não sabe, e não deve ser a primeira opção para controle desses riscos dentro da gestão de segurança do trabalho, mas sim a última. Nós precisamos tirar das empresas, dos trabalhadores, essa cultura do EPI, que tudo se resolve com equipamento de proteção individual, até porque existem algumas situações de risco que não podem ser controladas com EPI, por exemplo, o risco ergonômico. Então é a forma de se trabalhar, eu não tenho como usar o EPI para me proteger. As questões dentro da ergonomia, questões emocionais, não tem EPI para resolver isso. Então existem muitas medidas que podem ser tomadas antes de chegar nessa opção do EPI. Então eu até vou comentar aqui, em termos de prioridade, o que eu poderia fazer, inclusive isso é previsto aí dentro das normas regulamentadoras, primeiramente, tentar eliminar esse risco, se possível. Não tenho como eliminar esse risco, tudo bem, então existem situações que não é possível eliminar, faz parte do processo. Aí nós entramos com a minimização e controle de fatores de risco, mas através da aplicação de equipamento de proteção coletiva. Então eu tenho um ambiente lá cheio de risco de produtos químicos, né, que gerariam ali os riscos químicos. Eu tenho lá um exaustor, eu tenho sistemas de tratamento, de lavagem de gases, enfim, eu tenho uma série de situações que eu consigo trabalhar. Aí, caso não seja possível essa aplicação ou não seja o suficiente, aí eu trabalho com minimização e controle de fator de risco, mas com aplicação de medidas administrativas, rotatividade, rodízio de funcionários, por exemplo, mudança de layout da empresa, essa questão organizacional, mudança de processo, dentro do processo. E aí sim, caso não seja aplicável qualquer dessas três primeiras situações, aí você vai sim para o EPI, eu não tenho o que fazer. Eu tenho uma tecnologia de uma máquina que é muito ruidosa, eu tento enclausurar essa máquina, aí o enclausuramento não é o suficiente, aí vou ter que usar o protetor auricular, né? O protetor auditivo, não tenho o que fazer. E ainda eu poderia dizer que existem outras medidas que podem complementar dentro desses programas de gestão em saúde e segurança do trabalho. Como, por exemplo, medidas médicas, que é o acompanhamento, monitorar a saúde do trabalhador, né, desde o exame admissional até os periódicos, por exemplo, os de mudança de risco, retorno ao trabalho, enfim, eu consigo, com acompanhamento, claro, pelo profissional específico da área, que seria o médico do trabalho, fazer acompanhamento através do PCMSO, previsto dentro da NR7, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Eu posso trabalhar com medidas educativas, treinamentos de conscientização, diálogos diários de segurança, treinamentos específicos para determinadas atividades, como por exemplo NR35, NR33, 35 altura, 33 espaço confinado, enfim. Então são medidas importantes. Mas tem um detalhezinho que eu gostaria também de deixar claro para você, se é um profissional que está me ouvindo, profissional da área de segurança do trabalho, é que entenda que tudo que eu falei tem uma relação direta com o NR. Muitas coisas que eu falei estão direcionadas às normas regulamentadoras, mas que as normas regulamentadoras não são a solução para você resolver os problemas de segurança do trabalho da empresa que você é funcionário, é registrado.
As normas regulamentadoras, grande parte das normas regulamentadoras, elas são de gestão. Elas dizem que tem que fazer, mas não ensinam como fazer. Então você precisa abrir a sua visão e não achar que norma regulamentadora é a solução. Entenda que ela te dá o caminho, mas não ensina como fazer, te dá diretriz. Entenda que existem várias normas operacionais, normas técnicas que podem te auxiliar dentro dessa gestão. Por exemplo, as normas nacionais, as ABNTs, por exemplo, as NBRs, né? As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, tem N normas que são aceitas dentro dos processos. Então, as NHOs da Fundacentro são normas de metodologias que são importantíssimas dentro dos processos de implantação de segurança dentro das empresas e de acompanhamento, avaliação. E também as normas internacionais que são aceitas aqui no nosso país, como por exemplo a NIOSH, normas europeias, algumas normas europeias são aceitas aqui também. As NFPAs dos Estados Unidos, National Fire Protection Association, e a própria CGH, que estabelece alguns limites de tolerância para riscos químicos, quando não estão constando na nossa NR15 ali, então eu posso usar. Mas entenda que a norma regulamentadora não é a solução, ela te dá direção. Mas muitas vezes você precisa abrir tua mente e procurar mais coisas em outros locais. Claro, sempre embasado, procurando fazer uma coisa que é aceita. Mas eu vou dizer que tem uma coisa mais importante ainda. De tudo isso que eu falei, é preciso um trabalho que é difícil de se fazer, que é trabalhar em cima da mudança de cultura das pessoas, que vai envolver desde o mais alto escalão da empresa, porque eu preciso da participação do empregador, senão não vai. O empregador tem que estar comprometido também e não simplesmente atender o que a NR pede. Até principalmente o pessoal do chão de fábrica, o pessoal operacional, o pessoal que está mais exposto aos acidentes de maior gravidade, porque eu não posso dizer que não exista também no setor administrativo, claro que tem, por exemplo, riscos ergonômicos. Sem o comprometimento de todos esses atores envolvidos no processo, não existe medida de controle que seja implementada e consiga um bom resultado. Muitas vezes eu percebo que vários profissionais que eu converso estão frustrados com a profissão, até por questões do que ganham por isso, né? E pela responsabilidade acabam assumindo nessa nossa profissão. Mas é um trabalho de formiguinha. Tem que ir fazendo aos poucos, convencendo as pessoas, trabalhar muito bem a tua relação interpessoal. Entender como a gente deve falar com pessoas. Para ser intransigente, tem que ser assim e acabou. Então perceba que a segurança do trabalho vai além do uso de PI. Acredito que muitos que devem estar que ouvirão o que eu estou falando já sabem disso, já devem ter ouvido falar isso. Mas eu trago aqui então como um complemento do que falam por aí. Muito bem, gente. Espero que tenha sido agradável essa nossa conversa. E estamos à disposição para qualquer questionamento. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas, as principais plataformas, inclusive no YouTube, com os nossos episódios, os mais diversos temas, não somente direcionados ao segurança do trabalho, mas como para o próprio cidadão. E lembre-se sempre, quem conversa aprende. Obrigado e até uma próxima.